Você já percebeu que algumas pessoas sempre são ouvidas primeiro? Que suas ideias são aceitas mais rápido? Que, sem nem precisar pedir, elas recebem atenção e prioridade em qualquer ambiente? O mais curioso? Não é sorte, e nem sempre tem a ver com dinheiro, status ou poder. Existe um padrão invisível que define quem é colocado em primeiro lugar e quem é constantemente ignorado. E a maioria das pessoas comete um erro fatal que as condena a serem sempre secundárias. A grande verdade é que quem implora por prioridade nunca recebe prioridade. Isso porque o desespero afasta, a ansiedade diminui seu valor. Se você já se sentiu ignorado, deixado de lado ou sem espaço para falar e ser reconhecido, preste atenção. Existe uma forma estoica de virar esse jogo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, sabia disso. Ele governava Roma com uma estratégia sutil, mas devastadoramente eficaz. Ele não buscava respeito, ele simplesmente se comportava como alguém que merecia respeito. E essa é a chave que a maioria das pessoas não percebe. Você nunca verá alguém verdadeiramente respeitado pedindo atenção. Nunca verá um líder implorando para ser ouvido. Mas todos seguem essas pessoas porque elas dominam um princípio essencial: a calma absoluta diante do caos. Pare e pense. Qual é a reação natural quando alguém perde o controle, se exalta ou implora por reconhecimento? O instinto humano é se afastar, mas quando alguém se mantém calmo, seguro e inabalável, as pessoas se sentem atraídas, confiam mais e automaticamente priorizam essa presença. E é exatamente isso que você precisa começar a aplicar hoje. A primeira mudança: silêncio estratégico. As pessoas que não são levadas a sério falam demais. Elas explicam em excesso, justificam cada detalhe, tentam se provar a todo custo. Mas os estoicos entenderam uma coisa simples: quanto menos você falar, mais impacto suas palavras terão. O truque é esse: antes de falar, pause. Segure um segundo a mais do que o normal. Permita que o silêncio preencha o espaço. Isso cria tensão e a tensão gera atenção. Seu valor sobe instantaneamente. Agora, imagine duas pessoas em uma reunião. Uma delas responde imediatamente a tudo, fala rápido, tenta dominar a conversa. A outra ouve, absorve, faz uma pausa antes de responder. Qual delas parece ter mais controle? Qual delas transmite mais autoridade? É isso que define quem é colocado em primeiro lugar. Não é só o que você diz, é como você se comporta. E aqui vem um teste estoico para você. Na sua próxima conversa, experimente diminuir o ritmo. Pausar antes de responder. Você vai perceber algo curioso. As pessoas começarão a esperar suas palavras com mais atenção. E isso é só o começo. Existe uma coisa que acontece toda vez que uma pessoa comum entra em um ambiente. Ela gasta energia tentando ser notada. Fala alto, gesticula demais, quer provar que está ali. Mas os estoicos perceberam algo diferente. O verdadeiro poder está em observar primeiro. Antes de agir, antes de falar, antes de tentar se destacar, os estoicos tinham uma regra: escaneie o ambiente. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe: quem observa primeiro controla depois. Imagine duas pessoas entrando em um evento. A primeira chega ansiosa, vai logo puxando conversa, tenta chamar atenção. A segunda apenas observa, vê quem está ali, percebe quem realmente importa, nota o tom das conversas, as dinâmicas sociais. Adivinha quem terá mais influência? As pessoas naturalmente priorizam quem parece estar no controle. Mas o controle não vem de falar mais, alto ou de se impor à força. Ele vem da inteligência social. E os estoicos faziam isso com perfeição. Eles sabiam que se conectar com as pessoas certas valia muito mais do que tentar impressionar todo mundo. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia:
Quando falamos sem pensar, somos servos das palavras. Mas quando observamos antes, dominamos cada situação. Então, aqui está o segundo princípio estoico para garantir prioridade. Antes de falar, perceba. Quem está no controle do ambiente? Qual é o verdadeiro tom da conversa? O que realmente importa aqui? Isso funciona em qualquer lugar, em uma reunião, em um grupo de amigos, até mesmo em redes sociais. Quem fala por impulso perde respeito. Quem entende o jogo antes de agir ganha prioridade. Agora vem o próximo passo, a linguagem de poder. A maioria das pessoas perde autoridade porque se comunica como alguém inseguro. Elas fazem perguntas em vez de afirmações. Elas justificam em vez de declarar. Elas diminuem a própria fala com palavras como: talvez seja uma ideia boba, mas eu acho que... Desculpa, só queria dizer que... Os estoicos sabiam que o modo como você fala altera como as pessoas te enxergam. Por isso, aqui está um pequeno truque estoico. Fale menos. Mas quando falar, fale com convicção. Isso significa trocar. Acho que isso pode funcionar por isso funciona. Trocar. Eu posso tentar fazer por vou fazer. Trocar se não for incômodo, por isso é necessário. Parece simples, mas o impacto é enorme. O cérebro humano responde à certeza. Quanto mais seguro você parecer, mais as pessoas confiarão em você. Isso não significa ser rude ou arrogante, significa ser objetivo. A regra é clara, seja direto, sem enrolação, sem medo de afirmação. Agora combine isso com o princípio anterior. Observar primeiro, agir depois. Usar uma linguagem direta e segura. Se você aplicar só esses dois conceitos, vai perceber algo estranho. As pessoas começarão a ouvir mais quando você fala. Esperarão mais sua opinião. Sua presença será mais notada, sem que você precise forçar nada. Mas existe um terceiro elemento que os estoicos dominavam. Um detalhe que poucas pessoas percebem, mas que instantaneamente coloca qualquer um em posição de vantagem. Se você aplicar os dois princípios anteriores, observar primeiro e falar com convicção, já estará à frente de 90% das pessoas. Mas existe um terceiro elemento que separa os que são respeitados dos que são ignorados. E esse elemento é a gestão emocional invisível. A maioria das pessoas comete um erro fatal quando quer ser levada a sério. Reagem demais. Elas ficam na defensiva, se justificam o tempo todo, demonstram frustração quando são ignoradas. E o que isso causa? Atenção negativa. As pessoas percebem que podem te desestabilizar com pouco esforço. Os estoicos sabiam que quem controla as próprias emoções, controla as reações dos outros. E isso leva ao terceiro princípio para ser priorizado em qualquer ambiente. A impassibilidade estratégica. Mas o que isso significa? Significa que você nunca reage de imediato ao que tentam te impor. Se alguém te interrompe, não tente falar por cima. Se alguém te desrespeita, não tente se justificar. Se alguém te subestima, apenas observe. Nada desarma mais do que a falta de reação esperada. Imagine duas pessoas em um debate. Uma delas se exalta, tenta impor seu ponto, se irrita. A outra apenas ouve, espera e responde de forma calma e objetiva. Qual delas parece mais no controle? E aqui está um segredo que poucos percebem. Quem fala mais baixo tem mais poder. Se você forçar sua voz para ser ouvido, vai parecer ansioso. Mas se falar levemente mais baixo e manter o tom estável, as pessoas terão que se inclinar para prestar atenção. E isso gera um efeito psicológico. O cérebro humano dá mais importância ao que exige esforço para ser absorvido. Os estoicos faziam isso constantemente. Eles nunca tentavam ganhar discussões por volume ou intensidade. Eles venciam pela inabalabilidade. Isso nos leva ao próximo ponto, a paciência que impõe respeito. Se existe uma coisa que separa os
que são ignorados dos que são respeitados é a capacidade de esperar o momento certo para agir. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: nada é mais forte do que alguém que não se abala com provocações. E é exatamente isso que você precisa praticar. Aqui está um pequeno desafio estoico para você. Na sua próxima conversa ou discussão, faça um experimento de controle emocional. Se alguém tentar te interromper, pare e olhe diretamente nos olhos da pessoa. Mas não fale. Se alguém duvidar do que você disse, não se justifique imediatamente. Apenas mantenha contato visual e espere. Se alguém tentar te desestabilizar emocionalmente, faça um leve sorriso e mantenha a postura. Isso cria um efeito devastador. As pessoas começam a perceber que você não é facilmente influenciado. E quando percebem isso, te tratam com mais respeito. Agora, imagine alguém que une os 3 princípios que vimos até agora. Observar primeiro, agir depois. Falar menos, mas com mais impacto. Controlar as emoções para desarmar qualquer um. Essa pessoa nunca precisa implorar por prioridade. Ela naturalmente recebe. Mas existe um 4º princípio que os estoicos usavam para criar uma presença tão forte que simplesmente não podia ser ignorada. Você já percebeu que algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer uma palavra, já são notadas, enquanto outras, por mais que tentem, parecem invisíveis? Isso acontece porque existem sinais invisíveis que definem como os outros te enxergam antes mesmo de você falar. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Eles sabiam que sua postura, seus gestos e até a maneira como você ocupa o espaço são analisados inconscientemente pelas pessoas ao seu redor. E é aqui que entra o 4º princípio para garantir prioridade: a presença estoica. A maioria das pessoas se move de maneira hesitante. Elas mexem demais as mãos, desviam o olhar, fazem movimentos rápidos e inseguros. E o que isso comunica? Falta de controle. Os estoicos sabiam que quem tem controle sobre o próprio corpo automaticamente transmite autoridade. Mas como aplicar isso na prática? Aqui estão 3 ajustes estoicos que mudam completamente sua presença. O ritmo dos seus movimentos. Movimentos rápidos demais indicam ansiedade. Movimentos lentos e controlados transmitem domínio. Isso vale para como você caminha, como gesticula e até como vira a cabeça para olhar alguém. A profundidade do olhar. A maioria das pessoas olha para os outros de forma instável, desviando o olhar constantemente. Os estoicos praticavam o olhar fixo e calmo. Eles sabiam que manter o olhar direto, sem pressa e sem hesitação, criava um impacto profundo. O espaço que você ocupa. Pessoas inseguras se encolhem, cruzam os braços, escondem as mãos. Pessoas que transmitem autoridade ocupam o espaço naturalmente. Sentam-se com firmeza, mantêm os ombros relaxados e a postura reta. Se você aplicar só esses 3 ajustes, as pessoas começarão a te enxergar de forma diferente instantaneamente. E aqui está o detalhe que ninguém percebe. As pessoas sempre priorizam aqueles que parecem estar confortáveis consigo mesmos. Se você demonstra inquietação, está comunicando que algo está errado, mesmo que ninguém saiba exatamente o que. Mas quando você entra em um lugar e parece absolutamente à vontade, sem esforço, os outros percebem isso em segundos. Os estoicos usavam isso para comandar respeito sem precisar exigir. E existe um truque simples para acelerar essa mudança. O teste dos 3 segundos. Na próxima vez que você entrar em qualquer ambiente, siga este processo estoico. Antes de cruzar a porta, inspire fundo e solte o ar lentamente. Isso reduz qualquer tensão. Ao entrar, pare por 3 segundos e apenas observe. Isso faz com que sua presença seja notada naturalmente. Caminhe com um ritmo tranquilo, sem pressa.
Quanto mais controlado for o seu ritmo, mais autoridade você transmite. Isso pode parecer sutil, mas os efeitos são imediatos. E é aqui que entramos no quinto princípio estoico, o mais poderoso de todos, o domínio sobre as palavras. A maioria das pessoas usa palavras de maneira fraca, sem perceber que a forma como você se comunica pode mudar completamente o modo como os outros te tratam. Você já percebeu que algumas pessoas falam e ninguém presta atenção, enquanto outras dizem poucas palavras e imediatamente dominam a conversa? Isso acontece porque não é o que você fala, mas como você fala. Os estoicos entendiam que as palavras são armas, e a maioria das pessoas as usa da pior maneira possível. Se você quer ser levado a sério, ser priorizado em qualquer ambiente e fazer com que as pessoas te escutem sem precisar implorar por atenção, então precisa dominar o quinto princípio estoico, a arte de falar menos e impactar mais. A maioria das pessoas fala demais e diz pouco. Elas enchem as frases de palavras inúteis, se explicam quando não precisam, fazem perguntas inseguras, e isso as torna fáceis de ignorar. Os estoicos sabiam que quem fala de forma direta, sem rodeios e sem desperdício de palavras, se destaca naturalmente. Mas como aplicar isso no dia a dia? Aqui estão 3 regras estoicas para uma comunicação de impacto. 1. Corte as palavras. Fracas palavras. Fracas são aquelas que fazem sua fala parecer hesitante e sem peso. Evite frases como acho que talvez seja melhor, pode ser que, desculpa, mas em vez disso, fale com firmeza. Isso funciona assim. A melhor opção é essa. Prefiro seguir por esse caminho. A certeza na fala faz com que os outros te levem mais a sério instantaneamente. 2. Use pausas estratégicas. A maioria das pessoas fala rápido demais, tentando preencher todos os espaços de silêncio. Isso transmite nervosismo. Os estoicos usavam o silêncio como uma ferramenta de poder. Eles falavam de forma pausada e deixavam lacunas de silêncio intencionais. Isso fazia com que cada palavra tivesse peso. Faça um teste agora mesmo. Fale uma frase normal e, em seguida, diga a mesma frase, mas adicionando uma pausa curta antes da parte mais importante. Você vai perceber que a segunda versão soa muito mais poderosa. 3. Nunca tente preencher o silêncio. Um truque psicológico, pouco conhecido, é este. Quem se sente desconfortável com o silêncio perde poder na conversa. Se alguém perguntar algo e você precisar de tempo para responder, simplesmente faça uma pausa e olhe nos olhos da pessoa antes de falar. Esse pequeno detalhe faz com que sua resposta pareça muito mais importante. Os grandes líderes, negociadores e filósofos sempre souberam disso. Agora imagine combinar tudo o que vimos até agora. Você observa primeiro e fala depois. Suas palavras são diretas e firmes. Sua presença física transmite autoridade. Você controla suas emoções e não reage impulsivamente. Se você aplicar essas técnicas, não precisará mais exigir respeito. Ele virá naturalmente. Mas existe um sexto princípio estoico, que é ainda mais profundo e impactante. Ele tem a ver com como as pessoas se sentem depois de interagir com você. Algumas pessoas entram e saem da sua vida sem deixar qualquer impacto, mas existem outras que, depois de um simples encontro, ficam marcadas para sempre na sua memória. Isso não acontece por acaso. Os estoicos entendiam que a forma como você faz os outros se sentirem é mais importante do que qualquer palavra que você diga. Se você quer ser levado a sério, se quer ser tratado como prioridade em qualquer ambiente, precisa dominar o sexto princípio estoico, o impacto invisível que te torna inesquecível. A verdade que ninguém quer admitir é a seguinte: as pessoas não lembram do que você diz,
Elas lembram de como se sentiram ao seu lado. Os estoicos eram mestres nisso. Eles sabiam que a energia que você transmite define o que os outros pensam sobre você. Mas como exatamente você pode causar esse impacto invisível? Aqui estão 3 técnicas estoicas que fazem com que as pessoas se lembrem de você da maneira certa. 1. O poder do olhar profundo. Já reparou que a maioria das pessoas olha para os outros de forma superficial? Elas olham rapidamente, desviam o olhar ou fazem contato visual sem realmente estar presente. Os estoicos praticavam o olhar profundo e atento. Eles sabiam que, ao olhar alguém nos olhos de maneira serena e focada, criavam uma conexão instantânea. Faça o seguinte teste. Da próxima vez que alguém falar com você, mantenha o olhar fixo, sem pressa para desviar. Se a pessoa contar algo, não interrompa. Apenas escute com atenção genuína. Você perceberá que a outra pessoa se sentirá estranhamente confortável ou desconfortável se não estiver acostumada com esse tipo de presença. Isso acontece porque um olhar profundo mostra que você está realmente ali, no momento presente. E na era da distração, isso se tornou raríssimo. 2. O silêncio que obriga os outros a te notar. Você já percebeu que algumas pessoas falam menos, mas quando falam, todo mundo escuta? Isso acontece porque elas entendem o poder do silêncio. Os estoicos sabiam que o silêncio cria tensão, e a tensão atrai atenção. Ao invés de preencher cada espaço com palavras desnecessárias, aprenda a usar o silêncio como uma arma estratégica. Se alguém perguntar algo, espere um segundo antes de responder. Se alguém estiver contando algo importante, absorva antes de reagir. Se você for interrompido, não tente falar mais alto. Apenas pare e olhe diretamente para a pessoa. Essa técnica força os outros a prestarem mais atenção em você, sem que você precise se esforçar para ser ouvido. 3. A regra estoica dos 3 segundos. A maioria das pessoas responde automaticamente em conversas. Elas não pensam antes de falar e, por isso, acabam dizendo coisas das quais se arrependem. Os estoicos usavam a regra dos 3 segundos. Antes de falar algo importante, faça uma pausa de 3 segundos. Isso faz com que suas palavras soem mais impactantes. Você evite falar algo impulsivo. Os outros percebam que você é uma pessoa que pensa antes de agir. Pessoas que pensam antes de falar sempre são levadas mais a sério. Agora, imagine combinar todas essas técnicas ao mesmo tempo. Seu olhar é profundo e atento. Você usa o silêncio como uma ferramenta de poder. Suas palavras são escolhidas com precisão. O resultado? As pessoas vão lembrar de você muito depois que a conversa terminar. Mas existe ainda um 7º princípio estoico, e esse é um dos mais raros de se encontrar hoje em dia. Ele tem a ver com o que você projeta para o mundo e como isso altera completamente a forma como os outros te tratam. Existe algo que as pessoas percebem antes mesmo de você falar uma única palavra. Algo que determina instantaneamente se vão te respeitar ou te ignorar. Os estoicos sabiam que essa primeira impressão silenciosa define tudo. E é exatamente por isso que o 7º princípio estoico é tão poderoso. A presença invisível que faz com que te vejam como alguém de alto valor. Pare por um segundo e pense. Quando você entra em um ambiente, o que as pessoas sentem? Elas sentem segurança, confiança, respeito ou simplesmente não notam a sua presença? A verdade brutal é que a maioria das pessoas não tem presença nenhuma. Elas passam despercebidas, sem causar impacto. Mas os estoicos tinham uma estratégia que fazia com que fossem notados, sem precisar forçar nada. Eles entendiam que a sua postura, energia e linguagem corporal falam por você antes mesmo de abrir a boca. E se você não domina esses sinais invisíveis, ninguém vai te tratar como prioridade.
Aqui estão 3 segredos estoicos para que sua presença fale mais alto do que qualquer palavra. 1. A regra dos 90 graus. A primeira coisa que as pessoas notam sobre você não é o seu rosto, é a sua postura. Os estoicos sabiam que o modo como você segura seu corpo influencia diretamente como os outros te percebem. Existe uma regra simples para que sua presença seja notada instantaneamente. Mantenha os ombros a 90 graus em relação ao seu pescoço, nem caídos, nem tensos demais. Coluna reta, sem curvar para frente. Queixo ligeiramente elevado, sem parecer arrogante. Isso cria um efeito psicológico imediato. Você transmite confiança e segurança sem dizer nada. E o mais importante, as pessoas sentem isso. 2. O ritmo do passo alfa. Outro detalhe invisível que as pessoas percebem sem perceber é a sua maneira de andar. A maioria das pessoas anda de forma hesitante ou apressada, como se estivessem tentando fugir ou se esconder. Os estoicos andavam de um jeito diferente. Eles tinham um passo deliberado e firme, nem rápido demais, nem devagar demais. Isso mostra que você tem propósito e controle sobre si mesmo. Experimente o seguinte teste. Na próxima vez que estiver andando em público, diminua a velocidade do seu passo em 10%. Você perceberá que as pessoas começarão a te notar mais. Você sentirá mais controle sobre a sua presença. Seu nível de autoconfiança aumentará automaticamente. Isso acontece porque seu cérebro associa um andar firme e controlado com uma mente forte. 3. A linguagem corporal do silêncio. Já percebeu que algumas pessoas conseguem impor respeito apenas com um olhar? Isso não acontece porque elas são naturalmente intimidadoras. Isso acontece porque elas dominam a arte da pausa. Os estoicos sabiam que a forma como você reage ao ambiente determina o seu nível de influência. A maioria das pessoas responde rápido demais a qualquer coisa, mexe as mãos e o corpo de forma ansiosa, demonstra emoções excessivas sem necessidade. Isso transmite instabilidade. A solução estoica é simples. Antes de responder algo, espere um segundo a mais do que o normal. Mantenha suas expressões faciais mínimas, mas significativas. Quando ouvir algo, absorva antes de reagir. O resultado? As pessoas começam a prestar mais atenção em você, porque você transmite um senso raro de controle emocional. Agora, imagine combinar todas essas técnicas ao mesmo tempo. Sua postura é firme e imponente. Seu andar transmite calma e confiança. Sua linguagem corporal é controlada e poderosa. Isso faz com que as pessoas te notem, te respeitem e te priorizem, antes mesmo de você falar. Mas tem algo ainda mais profundo que define seu nível de prioridade na vida dos outros. E tem a ver com a forma como você lida com pequenas situações no dia a dia. Você já sentiu que, por mais que faça pelas pessoas, elas simplesmente não te priorizam? Que de alguma forma você sempre acaba sendo a última opção? Isso não acontece por acaso. Existe um erro sutil, quase invisível, que a maioria das pessoas comete sem perceber e que faz com que os outros te vejam como dispensável. Esse erro é tão perigoso porque não é algo óbvio. Na verdade, muitas pessoas acreditam que estão fazendo a coisa certa, quando, na realidade, estão se rebaixando sem perceber. E os estoicos entenderam isso muito antes de qualquer um. O erro fatal que faz com que as pessoas te coloquem em segundo plano. Se você sente que os outros não te valorizam o suficiente, talvez seja porque você está tentando agradar demais. A verdade brutal é: quanto mais disponível você é, menos valor você tem. Isso pode parecer contraditório, mas funciona assim. As pessoas respeitam o que é escasso e desvalorizam o que está sempre ao alcance. Os estoicos acreditavam:
Que um homem de valor nunca deveria ser acessível demais, porque o que é raro é automaticamente mais respeitado. Agora, antes que você pense que isso significa se tornar uma pessoa fria e distante, deixa eu te mostrar a verdadeira solução estoica para isso. A regra do espaço estoico. Os estoicos tinham um princípio simples. Se você quer ser prioridade, precisa criar espaço para que as pessoas sintam a sua ausência. Isso significa que você não precisa estar sempre disponível para tudo e todos. Ao invés de responder imediatamente mensagens, experimente esperar um pouco. Ao invés de dizer sim para todos os convites, recuse alguns de propósito. Ao invés de tentar provar o seu valor o tempo todo, simplesmente demonstre-o através de suas ações e deixe que os outros percebam naturalmente. E aqui está o segredo. As pessoas vão começar a te notar mais, porque agora, quando você estiver presente, sua presença será sentida e não apenas esperada como algo garantido. O paradoxo do respeito. Os estoicos sabiam que se você precisa pedir respeito, você já o perdeu. O respeito nunca vem de tentar agradar. O respeito vem de se tornar uma pessoa de valor e deixar que os outros percebam isso por conta própria. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é se tornando alguém seletivo. Selecione onde coloca sua energia. Selecione com quem compartilha seu tempo. Selecione o que realmente vale a sua atenção. Porque a verdade é que quanto mais você se valoriza, mais os outros te valorizam. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência digna. Eram pessoas que não mendigavam atenção, não imploravam por reconhecimento e por isso eram respeitadas automaticamente. Agora, pense em alguém que você realmente admira e respeita. Provavelmente, essa pessoa não está disponível o tempo inteiro, porque quem é valioso nunca é excessivamente acessível. E esse é um dos maiores segredos para se tornar uma prioridade para os outros. Mas agora vem a grande questão. O que fazer quando alguém tenta te testar? Porque uma vez que você começa a mudar sua postura, algumas pessoas vão perceber. E algumas não vão gostar. Elas vão tentar te testar para ver se você ainda é manipulável, se você ainda é a mesma pessoa que aceitava tudo sem questionar. É aí que entra a técnica estoica mais poderosa para se manter no controle. Já percebeu como algumas pessoas parecem testar você? Seja ignorando suas mensagens, sendo frias de propósito ou até te desrespeitando sutilmente. Muitas vezes, isso não é acidental. Na verdade, pode ser um teste para ver se você cai na armadilha de voltar a ser alguém que aceita qualquer coisa. Mas existe uma técnica estoica brutalmente eficaz para lidar com isso sem perder sua força. E ela se resume a uma única regra. O homem forte nunca reage, ele responde. Essa é a diferença entre um líder e um seguidor. Entre alguém que é respeitado e alguém que é esquecido. E hoje eu vou te mostrar exatamente como aplicar essa estratégia. O teste silencioso, como as pessoas verificam se você merece respeito. Imagine que você começou a se valorizar mais. Você parou de responder imediatamente, se tornou mais seletivo e de repente algumas pessoas mudam de comportamento. Elas podem começar a agir friamente, ignorar suas mensagens ou até parecer desinteressadas. A maioria das pessoas, ao notar isso, entra em desespero e tenta compensar sendo ainda mais disponíveis. Mas esse é o erro fatal, porque, na verdade, isso era um teste. E quando você cede e volta a ser como antes, você prova que nunca mudou de verdade. É nesse exato momento que o respeito se dissolve. Os estoicos entenderam isso há séculos. Eles sabiam que o verdadeiro respeito não vem de implorar por atenção, mas de manter a própria dignidade, mesmo quando testado. E existe um método simples para fazer isso sem esforço. O método estoico de resposta fria.
Os estoicos tinham um princípio chamado ataraxia, que significa ser inabalável. Isso significa que nada do que os outros fazem te tira do seu centro. Se alguém te ignora, você não persegue. Se alguém te desrespeita, você se afasta, mas sem ressentimentos. Se alguém tenta te testar, você responde com indiferença. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você não reage emocionalmente, a outra pessoa sente que perdeu o controle sobre você. E, ironicamente, isso faz com que te respeitem mais. O simples ato de não ceder ao jogo psicológico dos outros faz com que você se torne mais valioso. Agora, vamos aplicar isso na prática. Como responder a um teste social sem perder sua força. Imagine que alguém te ignora de propósito. Ao invés de se preocupar ou tentar puxar assunto, faça isso. Continue sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Demonstre que sua energia não está presa a essa pessoa. Mantenha sua postura como se não tivesse percebido a mudança. Isso faz com que a outra pessoa sinta que perdeu o poder que achava que tinha sobre você. E quando ela percebe que você não caiu no jogo, ela pode até tentar se reaproximar. Agora pense em alguém que te tratava com desrespeito. Se essa pessoa percebe que você não responde mais do jeito que ela esperava, adivinha o que acontece? Ela perde o interesse em te testar, porque sabe que não pode te manipular. Esse é o poder da resposta fria estoica. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e se alguém tentar me provocar diretamente? Essa é uma situação mais intensa. E é aqui que entra o princípio estoico mais poderoso para desarmar qualquer provocação. Porque, na verdade, quem te provoca quer apenas uma coisa: sua reação emocional. E existe uma resposta específica que destrói qualquer tentativa de te desestabilizar. Na próxima parte, eu vou te mostrar como se tornar imune a provocações e usar a própria energia do outro contra ele. Isso não é apenas uma técnica, é uma arma psicológica poderosa. E eu vou te ensinar exatamente como usá-la. Você já notou como algumas pessoas se incomodam quando você para de ser excessivamente disponível? Ou como elas tentam te provocar quando percebem que você não está mais no jogo delas? Isso não é coincidência. Na verdade, é um sinal claro de que você está no caminho certo. Mas aqui está o erro fatal que muitas pessoas cometem quando começam a se tornar mais estoicas. Elas confundem força com rigidez. Elas acham que ser estoico significa nunca demonstrar emoções, ser frio e indiferente o tempo todo. Mas isso não é estoicismo. Isso é apenas orgulho disfarçado de força. Os verdadeiros estoicos sabiam que a verdadeira disciplina não está em ser insensível, mas em controlar suas emoções para que elas trabalhem a seu favor. E existe um princípio estoico pouco falado, mas que pode multiplicar seu poder social e fazer com que as pessoas naturalmente te valorizem mais. E o mais curioso, ele envolve algo que a maioria das pessoas acha o oposto da força: o senso de humor, o paradoxo estoico do humor. Como a serenidade desarma o mundo. Imagine alguém tentando te provocar, tentando te testar, jogando pequenas farpas, esperando que você exploda ou se justifique. Mas ao invés de cair na armadilha, você simplesmente sorri. Não com arrogância, mas com uma tranquilidade que mostra que você está acima disso. Essa é uma das armas psicológicas mais subestimadas que os estoicos usavam. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos da história, dizia: a maior prova de superioridade é não se ofender facilmente. E Marco Aurélio, imperador, romano e mestre do estoicismo, aplicava isso o tempo todo. Quando seus críticos tentavam provocá-lo, ao invés de responder com raiva, ele frequentemente rebatia com uma resposta calma, e muitas vezes até cômica. Isso desarmava qualquer ataque,
Porque quando você não leva as provocações a sério, elas perdem completamente o poder sobre você. Mas tem um detalhe: isso só funciona quando o seu humor vem da segurança e não da necessidade de agradar. O humor estoico não é sobre tentar ser engraçado o tempo todo. É sobre demonstrar que você é inabalável. E quando você faz isso corretamente, algo fascinante acontece. As mesmas pessoas que tentavam te testar começam a te respeitar. E mais do que isso, elas começam a querer estar perto de você, porque a maioria das pessoas vive em um estado constante de tensão. E alguém que consegue manter a serenidade em qualquer situação, automaticamente se destaca. Agora, talvez você esteja pensando, mas e quando a situação realmente exige uma postura séria? O humor ainda funciona? Essa é uma pergunta importante, porque existem momentos em que a melhor resposta é o silêncio absoluto. E na próxima parte, brincadeira. Essa foi a última. Agora, eu quero que você olhe para tudo que falamos aqui, porque se você realmente aplicar esses princípios, você vai mudar sua posição no mundo. Vai deixar de ser alguém que luta para ser notado e se tornar alguém que atrai respeito naturalmente. Porque agora você sabe o que a maioria nunca percebe. O verdadeiro poder não está em forçar nada. Está em se tornar alguém que naturalmente recebe prioridade. E agora, só falta um último detalhe, o desafio final. Teste sua nova mentalidade. Aqui está o que eu quero que você faça agora. Nos próximos 7 dias, aplique apenas um desses princípios que falamos. Talvez seja o silêncio estratégico, talvez seja a resposta fria, ou talvez seja o humor estoico. Mas escolha um e coloque em prática. E depois, volte aqui e me diga nos comentários o que aconteceu. Porque a única coisa que separa quem vê esse conhecimento de quem realmente muda a própria vida é a ação. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe um like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. E se inscreva, porque aqui nós falamos sobre sabedoria real, aplicada à vida. Agora, vá lá e mostre ao mundo que você não precisa implorar por respeito. Você apenas precisa se tornar alguém que naturalmente o recebe.